Decisão importante de Donald Trump de agora sim taxar em 50% o Brasil, antes da data do dia 1º de agosto, que era o prazo máximo para negociação. Quem está comigo aqui é Fernando Nakagawa, que está junto para a gente entender um pouco mais sobre as últimas informações. Inclusive, Naka, muito boa tarde. A gente estava acompanhando já, inclusive, as suas falas lá na CNN Brasil, para a gente continuar aqui lendo juntos também esse cenário do que pode entrar como exceção dessa tarifa de 50%, porque a gente sabe que tem alguns produtos que são mais sensíveis. E aí eles citam uma lista de todos esses produtos. Pois é interessante porque o que a gente está vendo é que a decisão do presidente Donald Trump de fato, anunciar esta tarifa, este tarifaço contra o Brasil, se concretizou com os 50%, como ele havia prometido. Portanto, ele não volta atrás desta decisão, mas há uma série de exceções, assim, e a lista de exceções é realmente muito grande. Já está no site da CNN uma matéria aqui mostrando os itens que estão fora desta lista, o que escapou do tarifaço de 50%. E a lista é muito grande, Eu vou mostrar aqui para vocês, isso que você está vendo em tela, é o tamanho da lista. É a ordem executiva do presidente Donald Trump, que foi publicada há instantes no site da Casa Branca. Então, é como se fosse a medida provisória, o decreto presidencial de Donald Trump com a medida, confirmando a medida de 50%. E aí eu peço desculpas aqui que eu vou dar um scroll aqui na tela, porque primeiro que o texto já começa dizendo que aeronaves comerciais não estão incluídas nesta decisão. Mas aí eu chamo a atenção para o anexo 1. O anexo 1, que é a parte de baixo do documento, você vê aí em tela, ele diz que todos os produtos classificados neste anexo não são atingidos pela decisão, are not covered by the action. E aí a lista é muito extensa, é uma grande lista. Começa aqui com Brazilian Nuts, né? Ou seja, com castanha do Pará, castanha do Brasil, polpa de laranja, suco de laranja congelado, suco de laranja não congelado, com Brix superior a 20% não concentrado, uma série de tipos. E aí começa a ter uma série de outros produtos, de minerais. Minério de ferro, aglomerado, não aglomerado. Lignato. Minérios de estanho. Assim, benzeno. Carvões, briquetes, combustíveis sólidos semelhantes, fabricados a partir do carvão. Petróleo está aqui nesta lista. Semicoque de carvão também. Tem vários tipos do petróleo e derivados ali, ou especificações que nesta listagem aqui, este código de 8 números aqui que você vê na tela, é uma maneira que os países usam para determinar produtos e classificar produtos. Então, às vezes o petróleo, né? A gente acha que é um produto só, não, mas ele tem diversas nomenclaturas e classificações nessas listas de comércio exterior. Mas a lista é gigantesca, é absolutamente gigantesca. Estou dando scroll aqui, olha a barrinha lateral ali, que mostra que essa lista é muito grande. Naka, e é interessante que enquanto a gente está vendo aqui esses desdobramentos, o dólar virou completamente. A gente estava com um dólar que estava subindo 5,61 depois desse anúncio. O dólar está R$ 5,54 agora, caindo 0,46%. O dólar que não estava operando em queda em nenhum momento, agora é R$ 5,55. R$ 5,56, 5,54 nesse momento. O dólar virou completamente agora nos últimos minutos, tá? Com essa decisão. O dólar estava operando em 5,61 quando o anúncio veio. Então, essa reação, a ação da Embraer, que chegou a cair mais de 2% logo depois, agora já está praticamente no 0 a 0. Por quê? Porque o investidor entendeu que tudo isso que a gente acompanhou ao longo dos últimos dias tem um pouco de teatro de Donald Trump. Por quê? A alíquota de fato é de 50%, mas para quê? Para os grandes itens que são exportados pelo Brasil, a exceção é verdade do café, que não está prevista nesta lista, mas
muitos dos itens dos mais importantes para a nossa balança comercial, na pauta de exportação aos Estados Unidos da América, estão na lista de exceções. Portanto, não terão esta taxa. Então, a alíquota de 50% será para quê? Para os itens que não são tão importantes. Então, para esses setores, obviamente, esta alíquota vai ser um duro golpe. Então, por exemplo, a indústria do mel, eu não encontrei mel aqui. O mel é um importante item de exportação dos estados do Ceará e de Piauí para os Estados Unidos. E não está aqui. Então, este pode ser um item ali que vai gerar uma dor nesta indústria. Mel não é citado mesmo. Mel não é citado. Não tem aí, por nenhuma exemplo, referência de mel como produto isento ou beneficiado desse decreto. Isso, não tem. Então para a indústria do mel pode ser um produto, um item importante. O café, a mesma coisa. Só que no caso do café, ontem, Howard Lutnick, secretário do Comércio dos Estados Unidos, concedeu uma entrevista e ele disse que recursos naturais que não são produzidos em solo americano poderiam ser isentos. E ele cita dois. De 100%, de 0%. De 0%, caso, exato. E ele cita dois exemplos, o café e o cacau. Manga, abacaxi. Então, todos esses podem ser incluídos ainda numa lista. Então, vamos até procurar manga aqui. A manga também não está nessa lista, né? Nessa lista do Brasil, da Ordem Executiva Brasileira. São itens que eventualmente poderão estar nesta lista de exceções que, tomara, seja publicada nas próximas horas com a execução, a materialização do que disse o secretário do Tesouro. Agora, eu acho que o importante, então, Muri, é o seguinte: Donald Trump não volta atrás e, de fato, impõe uma tarifa de 50% aos produtos brasileiros, mas aí existe um grande asterisco após essa frase, que são as exceções. E as exceções, ao que se observa nesta ordem executiva, livram os principais produtos exportados pelo Brasil da tarifa de 50%. Então, ao fim e ao cabo, o impacto será menor do que se esperava. Então, há uma leitura, por isso essa observação tua é absolutamente importante do dólar ter virado, porque a leitura do mercado financeiro, tudo indica, é positiva do que se observa até agora. Não, e é muito interessante acompanhar, porque o índice DXY, o DXY, que faz a comparação para ver o desempenho do dólar frente a seus pares, está operando em alta. Portanto, o dólar está em alta frente a seus pares, subindo agora 0,81. Mas o dólar frente ao real é que realmente está sentindo e faz com que o dólar chegue, então, a R$ 5,55, caindo a 0,28%. Um dólar que passou a cair, a virar nos últimos minutos praticamente depois da decisão. E é interessante que assim que a decisão foi anunciada, aquele primeiro impacto que a gente estava acompanhando e trazendo para você a informação de que a tarifa de 50% foi aplicada e de forma antecipada, inclusive, a informação que a gente tinha fez com que o dólar passasse a 5,61, estava 5,60, então ele subiu. Mas é exatamente o que o Naka traz para a gente. Quando começa a entender o que está realmente nesse documento e que tem muitas exceções e que os principais produtos exportados pelo Brasil não vão sentir esse impacto, aí a tendência é outra. Então, fica essa esperança, né, Naka, ao mesmo tempo de que os que não estão, os produtos que não estão nessa lista, talvez sejam contemplados na outra lista de tarifa aí zerada, pelo que a gente ouviu o Howard Lutnick, o secretário do Comércio, falar no dia de ontem. Isso, desses chamados recursos naturais, né? O secretário do Tesouro mencionou os recursos naturais como sendo uma área para tentar proteger o consumidor americano e aí, para isso, o governo Trump estaria disposto a, quem sabe, liberar, isentar produtos, e ele cita nominalmente o caso do café e do cacau como sendo exemplos disso. Portanto, há uma esperança. Ontem até a gente conversou com o pessoal do Secafé aqui no CNN Money, eles estão esperançosos, mas disseram, olha, a gente só vai comemorar quando tiver uma ordem assinada pelo presidente Donald Trump, o que não temos até agora. E aí, atualizando esse cenário que a gente estava, da reação do mercado, que a Muriel nos trouxe, Embraer, que estava caindo mais de 2%, opera na máxima neste momento, sobe 1,44%, como reação a esta leitura positiva do que se conheceu a partir de agora. É isso, não à toa a gente está com um Ibovespa também operando em alta de 0,33%.
0,33 mil pontos, 527. Esse é o cenário de momento. E o Bovespa não só pulou aí os 132 mil pontos, como já está nos 133.527 pontos. E tudo bem que a gente está, nesse momento, ouvindo Jeremy Powell e que está falando também, a gente está ouvindo... influencia bastante. É importante a gente ficar de olho e atentos a esse cenário. Mas a gente está com as bolsas americanas também oscilando para baixo. Existiu aqui uma virada nos últimos minutos. S&P 500 está caindo 0,08%, 0,10%. E Dow Jones, que também estava operando em alta antes não só dessa divulgação com relação ao Brasil, mas também com relação à fala de Jeremy Powell, o presidente do Fed, que está falando agora e declarando o cenário aí com relação à taxa de juros por lá. A gente tem Dow Jones está sentindo mais o impacto ainda, caindo agora 0,32%. Nasdaq também diminuiu a alta no dia de hoje, agora está subindo 0,14%, mas a gente tem S&P 500 e Dow Jones que viraram para queda nos últimos minutos. Tem decisão do Brasil, mas é importante deixar claro e relembrar que a gente tem também Jeremy Powell, presidente do Fed, falando neste momento, e aí a expectativa é para ver se Jeremy Powell vai falar algo com relação a uma possibilidade de talvez algum corte aí de juros na próxima reunião do Fed lá em setembro, Naka. Então, vamos repassar aqui os itens que estão como isenção na lista da tarifa de 50% que foi confirmada pelo presidente Donald Trump. Estão citados, por exemplo, como sendo isenções ao tarifaço de Donald Trump, petróleo, suco de laranja e aviões. Estas são algumas das exceções ao tarifaço de 50% de Donald Trump. Esta lista é muito grande e mostra que é curioso, porque politicamente você consegue responder aos dois públicos, né? Trump politicamente não volta atrás, ele não amarela ao falar, ao impor os 50% que ele havia prometido, mas ele atende às preocupações do setor produtivo, atende às preocupações do empresariado, que temiam a inflação, o impacto nos preços com esta tarifa aplicada ao Brasil. Então, entre os itens que estão isentos, estão petróleo, laranja e aviões brasileiros neste anexo da ordem executiva assinada por Donald Trump.